Oiê! Sobre cura, eu me permiti buscar a minha essência. E nesta viagem fui me curando. Então, é assim. Eu me curei quando eu permiti entrar no vagão, no último vagão. E aí nessa viagem eu senti muita dor. Porque é uma viagem solitária, sozinha. E você nessa viagem vai para um lugar onde ninguém te conhece. Porque você não nasceu ainda. Você volta ao passado. Mas eu me permiti estar em conexão com a minha essência. Então, fui lá para o último vagão. E nessa viagem, então, eu fui conhecendo um pouco da história da minha ancestralidade. Conheci diversos avós, diversas avós, diversos pais, diversas mães. E ali fui averiguando quem era, onde eu estaria naquela história. E conforme eu ia aprendendo e convivendo, eu ia saltando para um vagão à frente. E enquanto eu estava em determinado vagão, ou seja, em determinada família, em determinada conversa, em determinada dinâmica, ali eu estava limpando o campo. O campo que a gente diz universal e da nossa mente. Quando já tivemos muitas experiências de vidas, é como um computador. Tem muita informação, é preciso desapegar de algumas coisas para poder ficar mais leve. Quando, como um mochileiro que vai viajar, ele não dá para ele carregar a casa. Ele tem uma pequena mochila, coloca lá o essencial. E é sobre isso o desapegar, e é sobre isso o se cuidar e o se curar. E é onde a gente descobre as raízes das doenças que acometem em tudo. E então, nessa viagem, ali então estava uma família, em uma família entendi um pouco sobre questões religiosas, em outra família eu encontrei alguns tesouros da área profissional, em outra família eu descobri os valores e princípios que estavam instalados em mim, que vieram de outras vidas, né? Em outra família eu descobri as doenças, em outra família que eu quero dizer em outro vagão, em outra estação, em outra época. Eu conheci sobre outras questões, de modo geral. E assim, quando eu voltei de viagem, eu tive
que averiguar tudo isso e escolher o que eu queria. Isso tudo no inconsciente. E aí eu volto para determinada situação, para ali averiguar se é isso ou se é aquilo que condiz com o que sou hoje, que condiz com o que a família que tenho hoje. E assim a gente vai descobrindo quais são os nossos desafios e quais as nossas missões. Então, você questiona se existe morte, vida após a morte? Com toda certeza. Sou prova viva disso. Até porque é até complexo de dizer, morte não existe. É só uma passagem. E então vamos a um exemplo básico. A gente só consegue entender 1 trilhão de coisas quando a gente se permite saber como a gente funciona. E cada um tem um jeito de funcionar. E aos olhos da sociedade pode parecer que a pessoa é doida, isso e aquilo. Não. Cada um vem com um formato, uma habilidade, um jeito de ver a vida. E então, se nessa vida eu vim com um determinado defeito, eu vou utilizar esse defeito e averiguar por que tenho esse defeito e o que eu posso fazer com esse defeito. E então, num trauma gigantesco, tive a oportunidade de retornar ao passado. E aí, averiguei uma coisa que eu não havia percebido. Vejo espelhado. E então, tudo muito contrário. Vou utilizar isso a meu favor. E mostrar como é possível obter informações e por que veio essa visão contrária. E aí a gente volta na visão espelhada, nas dificuldades de aprendizagem e transcende isso para o externo, onde a gente pode ajudar crianças a terem uma melhor condição com relação à quebra desses padrões e crenças que nelas estão, nessa criança adulta, nessa criança ferida. Então, muitos estão presos olhando o ouro do outro e esquecem de olhar para o seu próprio ouro. E julgam, e competem, e brigam o tempo todo. Porque não querem ter o trabalho de olhar para dentro. Não tenha medo. Nessa viagem que você vai fazer para dentro, é você com você. O julgamento será seu para você mesmo. E se haver culpas, punições e tudo mais, você mesmo vai trabalhando isso dentro de você. Quando a gente se permite olhar para dentro, a gente permite crescer. Crescer não significa ter muito dinheiro. Porque às vezes a gente tem muito dinheiro e perde tudo. Não foi o que aconteceu? Então, às vezes a gente tem um trabalho e perde. Às vezes a gente tem uma família e perde. Quantas coisas eu perdi. Porque eu não sabia administrar.
E ainda estou aprendendo sobre isso. Justamente porque eu precisava saber como eu funcionava. Como é que eu poderia administrar a minha vida enquanto eu precisava curar, ajudar a destravar o caminhar daquele que está lá atrás. Porque se eu não me permitir me colocar no lugar do outro, a fim de que este possa ser auxiliado, eu não consigo chegar no meu caminho. Vamos exemplificar. E então, meu bisavô estava com determinada doença, que leva a refletir nos que vão vir à frente, que traz a doença para o avô, que traz a doença para o pai, para a mãe, que traz a doença para o filho. E aí eu não me permito ver, nego a doença e continuo doente. Então, eu preciso enfrentar a dor daquele. Então, dentro da minha família, só tinha muita dor. De um lado, abusos. De outro, doenças. Como em toda família. Porque o velho era muito malvado. Absurdamente muito malvado. E aí vai um sinal invisível, olha só o cabelo branco. O cabelo branco indica o velho, né? Porque a pandemia, porque todas essas questões da natureza, de se entrar no natural, de estar com cabelo branco, de vivenciar. Então, cada um funciona de um jeito. E eu funciono desse jeito. Eu experiencio a vida de uma forma um tanto quanto diferente de todos. Horas estou na ação na rua, horas eu venho para dentro. Porque eu não posso ficar só experienciando. Eu preciso compreender essa experiência para que eu possa construir, para que eu possa internalizar, amadurecer e ter a oportunidade de prosperar essa informação a fim de que possa ajudar outras pessoas. E aí, uma das coisas que aprendi no meio desse caminhar é o seguinte: eu tenho informações, eu quero compartilhar. Vá de você querer receber. Mas já aviso de antemão, não mais assim de tão mão beijada, porque aprendi o valor e o quanto é duro chegar até aonde se é. Até porque a questão é a seguinte: eu tenho como auxiliar e contar a minha história de forma a dizer, olha, eu trilhei aquele caminho, eu não sei se esse caminho é bom para você, mas fica um sinal, é mais ou menos assim, olha, naquela trilha tem uma árvore que tem uma copa gigantesca, ali vão ter auxílios de muitos pássaros que vão cantar, que vão sinalizar que pode estar vindo animais perigosos. É sobre isso. Não é sobre dizer, olha, você segue por esse caminho.
E aí a gente fala de psicanálise e histórias, contos de fada, Chapeuzinho Vermelho. Não existe receita. Existe sinais. E se você se permitir abraçar a sua mãe e o seu pai, você estará preparado para trilhar. Porque você só vai crescer com isso. Vida. A vida é para materializar. Mas quando a gente tem certas dificuldades, a gente precisa buscar no nosso interior. E então, eu, feita de setênios e de morte, junto com a habilidade de compaixão, pois era preciso entrar na vida de cada um, para compreender a dor de cada um, para que eu pudesse auxiliar cada um, ouvir cada um, aprender a não julgar, a compreender, a ver o lado de cada um. E então, vamos lá, família? Na minha família original de hoje, há um grande chamado da espiritualidade. Mas dentro desta família também há muito julgamento e preconceito. E assim, eu nasci extremamente diferente. Pois o universo insiste. O universo insiste. Tem que limpar. Tem que cumprir. Alguém vem para cumprir aquilo que não foi feito no passado. E eu fui escolhida. Mas não é que eu fui a escolhida. Eu estive atenta e fui preparada. Na dor e no amor, integralmente. Vivi dor e amor, dor e amor, dor e amor. Só que no consciente eu só via amor. E esquecia de olhar para a dor. E é isso. Espiritualidade. Estar conectada à espiritualidade. Incentivar pessoas a buscarem a sua espiritualidade. Não a concepção de ideia do outro, mas o que te toca, de verdade. E então, eu sei que ali, se eu meter a mão, vai queimar. E aí a criança insistente vai lá e toca. Por quê? Porque ela precisa experienciar, ela precisa sentir, ela precisa se ferir. Mas há aquelas que preferem não tocar. Porque já sabe, já ouviu, a mãe disse e tal. Mas aquela que está atenta vai tentar tocar de alguma forma, a fim de que receba esse calor. E que esteja atenta, que ao tocar tem que ter uma distância. Então, não é impedir que a pessoa chegue até onde deva chegar, mas que ela compreenda que existe um caminho para ser trilhado e ela mesma deverá saber
experienciar sobre dores e amores. E com isso, ela constrói aquilo em cima de que se aprendeu. É sobre isso pandemia, é sobre isso Covid, é sobre isso morte, é sobre isso vida. Porque nascem novas formas de trabalho. E por que pessoas estão morrendo por dentro por acreditarem que estão sem nada? Pois estão presos somente na terra, né? Achando que é só aquilo. E então, enquanto julgas que estou a viajar e não percebe que estou a te curar, pois qualquer um de vocês podem ter sido um ancestral meu. Eu só estou no caminhar de cura e de libertação para ajudar a abrir as portas, pois eu poderia estar muito bem pensando só em mim, mas eu não sou assim, embora possa parecer. É sobre isso, cura, sobre saber quem se é, sobre saber o poder e a força do amor, onde se tem dor, transmutar suas dores. Não é dizer, bom, aquele animal está ferido e eu vou curá-lo. Não. Aquele animal está ferido e isto me fere. Por que me fere? Qual o motivo que está me ferindo? É aí que você encontra a cura. Nessa reflexão. Tá bom. Aos interessados, se chegou até o fim e fez sentido, dá um like, responda, apareça e fiquem bem. Porque hoje é dia de sol. Beijocas.